Bom dia, nós somos o Ludovico e a Aliette. Bem-vindos à primeira parte deste percurso educável à liberdade, que se intitula Fazer crescer os nossos filhos na dimensão da sua pessoa. Primeiro, queremos dar-vos duas boas notícias. A primeira é que não existem pais perfeitos. Os nossos filhos não precisam de super pais, mas pais autênticos. E mesmo se o bom senso e o amor são indispensáveis na educação, isso não é suficiente. Por isso este percurso. A segunda é que, enquanto pais cristãos, nós não estamos sozinhos. Esta responsabilidade que nós aceitamos e que nos chega em primeiro lugar, mas nós temos um aliado que colabora conosco. É Deus, Ele próprio, e Ele é Pai. Para viver esta bela missão, nós propomos um plano em 3 partes, fazendo uma viagem de bicicleta. Primeira parte, fazer a mala. Refletamos sobre o que nós recebemos, o que queremos transmitir aos nossos filhos. Segunda parte, preparemos as nossas bicicletas. Vamos descobrir a pessoa em todas as suas dimensões. E a terceira parte, sigamos o verdadeiro caminho de Cristo. Façamos as nossas malas. A mala simboliza a educação que nós herdamos. Num casal, nós chegamos cada um com a sua. Que educação é que eu recebi? Os meus pais eram superprotetores, laxistas, autoritários, talvez por vezes violentos, presentes ou ausentes, valorizantes, exigentes, vivendo o Evangelho ou mundanos, sempre em casa ou acolhedores. O importante é saber que impacto é que isso tem sobre mim hoje. Há alguns anos, no retiro para homens, tive consciência que tudo o que tocava à educação dos filhos, nas decisões que eu tomava, ou reproduzia o que eu tinha vivido, ou estavam em oposição. Eu não estava verdadeiramente livre. A partir daí, cada vez que tomamos uma decisão sobre a educação dos filhos, tentamos tomá-la de forma livre e que ela corresponda àquilo que nós queremos. Então, que ferida é que eu recebi quando era criança? Como é que eu escolho tratá-la? Não hesitemos em fazer-nos acompanhar por um profissional para avançar, pois os nossos filhos não estão cá para curar as nossas feridas. Fazemos agora as nossas malas. O que é que queremos guardar? O que queremos transmitir? O que é importante na nossa família? Os estudos, os diplomas? A atenção aos mais pequenos? A partilha? Quais é que foram as forças e os limites da nossa família? Tomemos tempo para saber o que nós desejamos viver e transmitir hoje aos nossos filhos. Que rito de passagem existia em cada uma das nossas famílias? Se eram bons, guardemo-los, melhoremo-los, e se não os tínhamos, inventemo-los. Nós escolhemos, por exemplo, para festejar o aniversário dos 7 anos dos nossos filhos, levá-los ao restaurante. Chegamos à segunda parte para entrar no mistério da pessoa e escolhemos a imagem da bicicleta para compreender as dimensões da pessoa. Claro que esta imagem tem limites, mas vai ajudar-nos a compreendê-la melhor e até nos conhecermos melhor. Primeira dimensão, a dimensão corporal, são as rodas. O corpo diz quem nós somos, que homem ou que mulher os nossos filhos são chamados a ser. O meu corpo não é um objeto, ele faz de mim uma pessoa. Eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo, aliás, sou mais do que o meu corpo. São Paulo diz-nos na primeira carta aos Coríntios, vós sois o templo do Espírito Santo. É o sentido do pudor, é a virtude que respeita o nosso corpo na sua dignidade. Nós podemos ensinar-lhes desde a infância a fechar a porta da casa de banho, bater à porta do quarto quando queremos entrar. Que cuidados é que tomamos com a dimensão corporal? Os nossos filhos dormem bem? Alimentam-se de forma equilibrada? A que horas se deitam? Passam demasiado tempo à frente dos ecrãs? Fazem o desporto que gostam? Que roupas escolhemos com os nossos adolescentes? Agora a corrente, bem como os pinhões e a roda dentada que empurram a roda. Elas representam a dimensão afetiva da pessoa, ou seja, as emoções e os sentimentos. 6 grandes emoções existem no coração do homem: a alegria, a paz, a cólera, a tristeza, a surpresa e a repugnância. Elas são neutras. Não julguemos nem as nossas próprias emoções, nem sobre as dos nossos filhos. Elas não duram muito tempo. Todas as nossas emoções são legítimas. Os comportamentos, esses é que não são todos aceitáveis. Nós compreendemos a tua cólera, mas isso não é uma razão para insultar as pessoas à tua volta. As nossas emoções são sempre uma resposta a um acontecimento que se desperta. Elas são de natureza reacionária. A causa das nossas emoções não se encontra no exterior, mas no interior de nós.
Nós podemos ressentir emoções variadas face à mesma situação. Por isso, é importante estarmos à escuta das nossas próprias emoções e das dos nossos filhos e das do nosso cônjuge. Podemos experimentar um jogo em família. Colocar várias questões aos vossos filhos. O que é que vocês sentem quando são seguidos por um gatinho? Alguns vão estar inquietos, outros com medo, outros muito contentes. Cabe-vos inventar o resto. Quando algo não está bem, uma criança é mais facilmente encorajada por uma formulação dos seus próprios sentimentos do que por conselhos ou soluções prontas. É o que nós chamamos de espelho emocional. Nós nomeamos as emoções que o atravessam. Tu sentes-te muito enervado, tu pareces estar com medo, estás desiludido com o teu resultado. Isto vai lhe permitir tomar consciência do que se passa no seu interior, para depois encontrar ele próprio soluções que ele poderá pôr em prática e fortificar-se na sua autoestima. Os sentimentos, estes, duram mais tempo e misturam-se mais. Por exemplo, a inveja, a vergonha, estar apaixonado, a amizade, a injustiça, alimentam-se das emoções e das faculdades espirituais de que vamos falar agora. Passamos ao quadro da bicicleta. Representam as capacidades cognitivas, a inteligência e a criatividade. E aqui não falamos de quociente intelectual, mas da faculdade de aprender, compreender e transformar a realidade que se desenvolve num quadro de bem-estar e segurança. De seguida, o selim é a memória. O nosso assento é importante porque se estamos mal instalados, a viagem será difícil. A nossa história por vezes pode fazer-nos sofrer. Eis um jogo para ativar a nossa memória positiva. Por exemplo, durante uma refeição em família, podemos dar a volta à mesa em que cada um fala de uma boa lembrança sobre cada uma das pessoas da mesa. E o volante? É o que permite à pessoa escolher a direção. É a nossa consciência. Essa voz que não cessa de conduzir o ser humano a amar e a fazer o bem e a evitar o mal. A consciência é o centro mais secreto do homem. O santuário onde ele está só com Deus, onde a sua voz se faz ouvir, como diz a Constituição Gaudium et Spes, parágrafo 16. Será que tomamos tempo para a despertar, esclarecer com os nossos filhos? Por exemplo, num parque infantil, vou buscar a bola que ficou esquecida. Aos nossos adolescentes, o que é que pensas do que os teus amigos dizem nas redes sociais? Ou depois de terem visto um filme em família, podemos colocar a questão: como é que teriam reagido vocês nesta situação? Ou ainda, parece-te justo comprar mais uma camisola? Por fim, os pedais, que não podemos esquecer, representam a vontade, a faculdade espiritual que nos permite agir, passar à ação. Essa faculdade põe em prática virtudes que podemos fazer crescer por pequenos gestos escondidos. É importante pedir pequenos serviços às crianças em família e quando nós valorizamos os seus esforços, bravo por isto tão bem feito, bravo por teres posto a mesa sem te terem-nos pedido. Nós vamos fortificar a sua vontade. Finalmente, quem conduz a bicicleta é a alma. Ela é o princípio de vida que anima toda a pessoa, que põe em movimento a pessoa, o ser vivo que nós somos. Ela é espiritual, dada por Deus desde a nossa concepção. A alma habita toda a dimensão da pessoa. Ela não se aloja num sítio preciso. E não esqueçamos o farol que ilumina o nosso caminho. É a luz da fé. Então, 4 coisas a reter. Aprende-se a andar de bicicleta. Cada criança tem uma necessidade de ser educada. Cada dimensão é essencial. Se negligenciamos uma parte da bicicleta, acabamos por não conseguir avançar. Por exemplo, separar-se das suas emoções, negligenciar o seu corpo, dormindo pouco, deixar de escutar a sua consciência. Há uma profunda interdependência entre cada dimensão. Por exemplo, quando estamos submergidos pelas nossas emoções, respirar profundamente pode nos ajudar a acalmar. É uma ligação entre a dimensão afetiva e corporal. Por exemplo, gritar com um filho que não compreende a lição não vai ajudá-lo a aprender. É uma ligação entre a dimensão espiritual e afetiva.
E esta independência pode funcionar mal. Por exemplo, o corpo e as nossas pulsões podem vir ao de cima. Os comportamentos aditivos podem anular completamente a nossa vontade. E em cólera podemos dizer coisas que feram muito os nossos filhos. E a inteligência pode cortar-se do discernimento da consciência. Já não colocamos a questão do bem e do mal nas decisões que tomamos. E enfim, a nossa bicicleta pode estar completa, mas por vezes estar em mau estado. Nós caímos, o volante tem moças, o selim magoa-nos, os pneus estão usados. Constatamos que cada dimensão tem as suas próprias feridas e que estas dimensões não funcionam sempre harmoniosamente entre elas. Há uma certa desordem em nós. São Paulo declara na sua Epístola aos Romanos: assim, o que realizo não o entendo, pois não é o que quero que pratico, mas o que eu odeio é que faço. Ele traz à luz esta desordem interior ligada à nossa condição humana ferida. É o que os cristãos chamam de pecado original. Chegamos à terceira parte. Acolhemos Cristo, o caminho desta viagem. Na pessoa de Jesus, todas as dimensões estão no seu lugar. Não há causa interior. Elas funcionam harmoniosamente entre elas. Se Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele quer curar a nossa natureza humana ferida. Cristo é o médico dos nossos corpos e das nossas almas. Ele continua, como fez no Evangelho, a curar-nos quando encontramos na oração, quando o encontramos na Eucaristia, quando o encontramos nos sacramentos. Ousemos colocar-lhe as dificuldades dos nossos filhos. E depois a confiança que temos em Deus não nos dispensa de ir ver um mecânico quando a bicicleta está avariada. Jesus faz-nos entrar num caminho de vida e alegria quando põe todas as coisas no seu lugar em nós, perdoando-nos todo o mal de que somos cúmplices. O seu perdão e a sua misericórdia são os medicamentos mais poderosos para tratar todas as dimensões do nosso ser. Enquanto pais, acontece que nos enganamos. Nós ferimos os nossos filhos. Ousemos pedir-lhes perdão. Tomemos o primeiro passo, mesmo se isso é difícil. Nunca é tarde demais. Um dia, eu discutia violentamente com um dos nossos filhos. Chamámos-nos todos os nomes e depois já não nos conseguíamos falar. Eu saí do quarto dele e já não sabia o que havia de fazer. Rezei ao Espírito Santo e depois subi e propus-lhe rezar um terço com ele. Com grande surpresa ele aceitou, rezámos o terço juntos e no final pude pedir-lhe perdão. Ele pediu-me perdão e reconciliámos-nos. Acolhamos o pedido de perdão dos nossos filhos e eles serão depois capazes de se perdoar entre eles. Um dos nossos rapazes, uma vez, discutiu violentamente com um dos seus irmãos e nós pedimos-lhe para ele refletir sobre um gesto de reparação. Ele foi para o seu quarto e fez um desenho magnífico de um pescador, porque o seu irmão gosta muito de pesca. Esse desenho ainda hoje está colado por cima da sua secretária. O amor misericordioso que circula numa família unifica os membros dessa família e unifica as pessoas dessa família. Nunca terminamos de uma vez por todas. Cada dia acolhamos o amor misericordioso de Jesus por nós e partilhemos-lo. Jesus, nós acreditamos que Tu nos acompanhas nesta missão de pais e educadores. Nós Te pedimos que ajudes os nossos filhos a desenvolver toda a sua personalidade. Pedimos que venhas pôr em ordem o interior de cada um, que possamos escutar-Te no fundo da nossa consciência. Vem curar todas as doenças dos nossos corpos e nas nossas almas. Que nós possamos seguir-Te livremente até ao fim deste caminho de vida.